sou Sandro Rebeca, sou casado com a Ana Lúcia, tenho 2 filhos, Maria Clara e o Miguel Antônio. Nasci em São Roque, mas eu vim para Vinhedo com 2 anos, então eu me considero um vinhedense nato aí. A minha vinda para Vinhedo é porque o meu avô era especialista em uva, o seu Alício Rebeca, e a esposa dele, minha avó Máurea, ela era costureira. E aí meus pais, que são meus principais orgulhos, aí, meu motivo de lutar pela vida, vieram junto para trabalhar com eles. Esse é o começo da nossa história. Aí, estando em Vinhedo, eu estudei no SESI, aqui em Vinhedo. Depois eu fiz colégio técnico, fiz petroquímica na ETECAP, em Campinas. Depois consegui me esforçar, passar numa faculdade federal, um esforço grande, que a recompensa foi muito boa. Eu tenho clareza de que essa vitória foi graças ao apoio do meu pai, da minha mãe também e dos meus irmãos. Depois eu comecei a trabalhar já durante o estágio, depois fiz uma pós-graduação e aí comecei todo o meu trabalho social em Vinhedo. Eu sou engenheiro de produção. O meu curso é voltado principalmente para melhoria, buscando sempre a produtividade e buscando também a excelência. O que significa excelência? Você conseguir atingir o eficaz e a eficácia. Ou seja, fazer certo da primeira vez para não ter que repetir novamente. Ser feliz, olho no olho. Conversando com a família nos últimos tempos, eu recebi quase que um desafio. Dentro do trabalho já que eu venho feito na cidade, eles me cobraram essa posição. Falaram, por que você não busca também tentar ser um vereador? E aí eu aceitei esse desafio, pensando principalmente na questão da formação que eu tive, dentro do que eu acredito, eu aceitei o desafio. Eu acredito mesmo que para ser um vereador é preciso, no mínimo, 3 pilares, que é uma formação social, uma formação política e também uma formação profissional. Eu acredito que para ser um vereador é preciso fazer o básico da função do vereador, fiscalizar o Poder Executivo. Com a minha experiência de engenheiro, eu quero estar fiscalizando todas as obras, todos os planejamentos que são feitos na cidade. Eu tenho uma experiência muito prática de que é possível a gente fazer um trabalho melhor se estiver bem planejado. Eu acredito também que dentro da nossa cidade tem uma lacuna aí, porque as pessoas cuidam um pouco da nossa juventude e da nossa melhor idade. Então, acredito que é necessário uma política voltada para o jovem e para o nosso idoso. Acredito também, eu moro num bairro que é o Alto Morumbi, e eu sei o quanto é importante para a nossa cidade o meio ambiente. Se a gente continuar nesse crescimento desenfreado, sem nenhum tipo de planejamento, a gente vai estar provocando daqui a pouco tempo um caos, principalmente na questão da água e do meio ambiente. Quando eu comecei a fazer estágio, isso em torno de 95, 96, eu senti uma ansiedade muito grande de já conseguir retribuir aquilo que eu tinha recebido, que era poder ter uma formação legal. Eu queria colocar isso em prática. Aí eu comecei na comunidade São Judas Tadeu, dentro da Igreja Católica, comecei a desenvolver os trabalhos. E aí comecei como leitor, depois fui ser coordenador, e aí naturalmente comecei a ajudar a parte de crisma, a catequese de crisma. Aí depois fui coordenador de crisma também, já estava atuando na Matriz Santana. Aí, naturalmente, comecei a me envolver com todas as pastorais. Depois fui coordenador também da Matriz Santana, representando a cidade na forania, que significa todas as comunidades de Vinhedo e Valinhos. Depois me dediquei mais, fui estudar a parte de teologia para ser ministro da palavra, ministro da acolhida. E aí, naturalmente, o trabalho social, ele continua. Eu sempre brinco que quando você vai procurar um emprego, você mostra o seu currículo, que é para você conseguir um emprego melhor. Quando você começa a fazer um trabalho cristão, principalmente, quanto mais você fala, mais você vai ser cobrado. Então eu acredito muito nisso. Eu gosto de contar o que eu já fiz para poder estar fazendo mais ainda. A vida, ela mostra alguns exemplos muito interessantes. Então, o nascimento dos meus filhos foi o principal motivo de mudança. Quando a gente casa, já é uma mudança, já é uma novidade. Porém, ainda significa o homem e a mulher. A partir do momento que vem os filhos, aí você já cria um novo desafio. Então, principalmente meu tempo livre hoje é para ficar junto com as crianças. Maria Clara tem 6 anos,
é um doce de criança, ela tem síndrome de Down, então todo dia é um ensinamento novo pra gente. O Miguel Antônio tem 3 anos e também é um desafio diferente, porque o menino é totalmente o oposto do ritmo da Maria Clara, e ele gosta muito de jogar videogame, então todos os momentos de lazer são ou para estar jogando videogame com o Miguel, ou estar brincando com a Maria Clara. Então, meu tempo é voltado para as crianças. Eu gosto muito de leitura. Eu consegui desenvolver um método para estar lendo sempre, e aí eu consigo intercalar. Eu sempre leio alguma coisa voltada para a parte social, que eu gosto mesmo, mas principalmente os livros mais novos. Como eu estou sempre junto com a juventude, eu gosto muito de ficção científica. Nos últimos tempos aí eu li um chamado O Caçador de Pipas. E o autor ele tem uma facilidade muito grande de motivar a criatividade. Então, o Caçador de Pipas, do lado social, pensando na atualidade, ele tem muito a ver com a minha vida, porque realmente a gente enxergar o excluído, a gente só consegue realmente vivenciar isso se você experimentar também o que ele está passando. Então, o Caçador de Pipas ele conta mais ou menos essa história de alguém que foi excluído, vivendo dentro da guerra ali, realmente pra gente é um mundo totalmente diferente. Então eu gosto de fazer esse exercício. Da parte teológica, um livro que eu gosto muito é A Vida de São Francisco de Assis, que é um desafio a gente conseguir enxergar como há 700 anos atrás alguém já tinha uma visão tão moderna do que é ser verdadeiramente humano, ser humano, pensar no próximo como alguém que precisa mudar. Uma cidade parece pequena. Quando eu precisei decidir que partido eu ia estar atuando, naturalmente veio a história do PT para eu fazer essa decisão. Eu tinha que decidir, e a gente sabe que o momento político em Vinhedo não é motivo de orgulho para ninguém, muitas vezes é um motivo até de afastar as pessoas. E o PT eu tinha certeza que era o único partido que ia proporcionar para que eu pudesse colocar as minhas ideias em prática, que são as ideias do próprio nascimento do PT, ou seja, pensar no excluído de maneira que o social seja o principal motivo da atuação do partido. O Partido dos Trabalhadores é muito claro que é preciso que haja uma igualdade social. Essa igualdade social, dentro da história do PT, em Vinhedo principalmente, nasceu também de um desafio de alguns jovens que acreditaram, uma esperança de ver um mundo melhor, e é o que eu acredito também. A minha participação política é muito interessante. Já desde 2004 eu tenho atuado na política partidária, já me envolvi dentro das eleições. Em 2008 foi um desafio muito grande. Eu organizei aqui em Vinhedo o movimento do Ficha Limpa Nacional, quando ainda estava engatinhando o movimento, que era uma resposta ao MMCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Dentro da política de Vinhedo, onde existem muitos coronéis, eu estava lá com a bandeirinha levantando que é possível fazer uma política justa, honesta, sem precisar usar a questão do dinheiro como o principal motivo de motivação realmente para a política. Então é isso que é o trabalho. Eu tenho feito também um trabalho muito interessante dentro da Arquidiocese de Campinas. Existe um movimento chamado Movimento de Fé e Política, que é pensar como que a religião, como que o social pode caminhar junto com a política. A política ela é feita para o ser humano e não o contrário. E eu gosto também de uma frase de um documento chamado Gaudium et Spes, que é alegria e esperança. Ele fala que um cristão, principalmente católico, ele tem mais e não menos motivos para se envolver na política. Então, tudo que eu recebi da parte social, tudo que eu tenho feito na parte profissional, eu acredito que é possível colocar na política. Se a vida em si... O que eu quero estar me comprometendo é que eu acredito que é possível trabalhar com humildade, respeito e com competência em defesa da família vinhedense. É isso que eu acredito, junto com o Chinha, prefeito, Coutinho, vice, numa Vinhedo que pode mais. Sandro Rebeca, 13777. É minha estrela, é minha cidade. Gente sincera que vem e me diz: chegou a hora de ser feliz. É nossa estrela, é nossa cidade. Chegou a hora de ser feliz. Se a vida ensina, eu sou aprendiz. Vote 13. Vote professor Chinha, prefeito, e Coutinho, vice.